Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Que nos abençoe Jesus e permita o Mestre que possamos, nessa noite, colher aqui as bênçãos que todos nós, de alguma forma, desejamos receber. Que o Mestre permita que logo mais, ao sairmos daqui, possamos estar tranquilos, com o coração em paz, leves, possamos estar mais conhecedores dos ensinos do Mestre e desta forma estarmos mais preparados para enfrentar os embates da vida que todos nós enfrentamos lá fora. Nós vamos iniciar as atividades da noite e para fazer a leitura da mensagem inicial, o nosso irmão Ivan. Boa noite a todos. A leitura da noite é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José. O título é Tarefas Significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a caixa de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença, incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. O título é Tarefas Significativas. Agradecemos, Ivan, por sua contribuição. E para fazer a prece inicial, nosso irmão Dumesnil. Boa noite, meus irmãos. Vamos pensar na figura amorosa de Jesus, pedir para que nos acompanhe agora, hoje, sempre, que nos ensine, que nós aprendamos aqui também, nesse ambiente que é completamente preparado, que é cheio de luz, e que fiquemos aqui durante pouco mais de 1 hora. Vamos permanecer, vamos prestar atenção no que o nosso palestrante vai falar. Pedimos pelas crianças da evangelização, pelas professorinhas, pedimos pelos internos do José Passos e pedimos para todos nós, para que a gente consiga aprender bastante o que vai ser ensinado aqui, dessa doutrina de luz. O Espiritismo é maravilhoso. Nós precisamos melhorar bastante, mas estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando, estamos estudando e chegaremos lá. Todos um dia chegará com toda certeza, e que assim seja. Agradecemos nosso irmão Dumesnil.
E antes de passarmos para a palestra, mais uma vez, lembrar a todos nós da importância, irmãs e irmãos, a importância de, quando nós sairmos daqui, voltarmos para nossa casa, a importância da gente rememorar tudo que nós ouvimos aqui, aprendemos aqui, desde a leitura inicial, a prece, a palestra em si. Muito importante, meus irmãos, que ao voltar para casa, a gente não perca a lembrança do que a gente aprendeu ou venha a aprender aqui. Sempre falamos isso, porque muitas vezes a gente volta para casa e cai na vida costumeira, na correria, no sufoco, na vida cheia de tantas coisas. E quando surge a dificuldade na vida da gente lá fora, a gente muitas vezes não sabe resolver. E é certo que a gente aprende aqui como resolver os problemas lá fora. Só que a gente volta, não pensa, não busca memorizar, e quando surge a dificuldade a gente erra de novo. Então é importante que todos nós, ao voltarmos para casa, achemos um tempo lá para pensar em tudo que a gente ouviu aqui, aprendeu aqui. Não só pensar, mas correlacionar o que a gente aprendeu aqui com a nossa vida, com o que tem sido nossa vida lá fora, no nosso lar, no meio dos parentes, nos locais de trabalho, na via pública. A gente tem que parar e pensar, o que eu aprendi hoje lá no centro vai me servir para relacionar? De que forma? Se a gente tem dificuldade com alguém, pensar nisso, o que eu aprendi lá vai me ajudar a relacionar com essa pessoa com quem eu tenho dificuldade. Então aproveitemos, meus irmãos, os ensinos da doutrina espírita, os ensinos de Jesus, na ótica, na visão da doutrina espírita, são importantes demais. É algo que não tem preço nas nossas vidas. E precisa aproveitar. E para aproveitar, é preciso estar com aquilo na mente. Senão a gente vai continuar errando. Mas os comentários da noite de hoje estão a cargo do nosso irmão Túlio. Contigo, Túlio. Boa noite. Pessoal do fundão, tá me ouvindo aí? Hoje eu estou um pouco baleado. Então, hoje é pela espiritualidade mesmo. Pessoal, coube a nós falar hoje sobre nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Capítulo 18, os itens de 6 a 9, 4 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, pegando um pouco o que quer dizer isso, Basicamente, nós vamos falar a noite inteira não, enquanto durar a palestra, calma, gente. Nós vamos falar aqui durante a exposição sobre a coerência entre obras e palavras, sobre a diferença de falar e fazer, tá? E, logicamente, tudo isso alinhado com os princípios cristãos, logicamente, para a nossa evolução moral, Então, Jesus afirmou que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus,
E essa mensagem destaca a importância da autenticidade da prática da fé. Logicamente, mais uma vez, alinhando palavras com ações. Vamos para o primeiro item. Primeiro item, o item 6, ele diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então esse é um item pequeno, mas aqui vocês já começam a perceber que nesse capítulo de Mateus aí, capítulo 7, versículo de 21 a 23, já começa a entender a diferença de que nem todo mundo que fala de Deus realmente está agindo em Deus. Então, Jesus enfatiza a diferença entre meras invocações, ou seja, palavras, e ações afetivas, ações que realmente fazem com que nós possamos nos elevar moralmente. A frase, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, nos alerta principalmente sobre a necessidade de praticar a vontade divina, em vez de somente pronunciá-la. Então, nós temos aí muitos, e de todas as religiões possíveis, nós temos muitos que falam de Deus, muitos que profetizam ações divinas, mas na verdade, na hora do vamos ver, nada acontece. Nada acontece. E aí Jesus diz o seguinte, não adianta falar e não fazer. Na hora que você precisar entrar no reino do céu, a porta vai estar fechada. Ações sem substância. Então, a realização de ações espirituais, como profecias, milagres, não garante salvação. E aí, muitas vezes, quem estuda um pouco mais a doutrina espírita, entende que a espiritualidade, ela começa a utilizar de alguns para se fazer determinadas ações. Se a gente pegar o exemplo lá do nosso irmão lá de Abadiânia, hoje todo mundo fala que é ruim, mas já ajudou gente demais. Então, ou seja, a espiritualidade auxilia quem quer auxiliar. Infelizmente caiu em tentação, vamos assim dizer, mas por um determinado período, sim, ajudou muita gente. Mas isso somente não garante. E aí, sem a verdadeira intenção de fazer a vontade de Deus, essas ações se tornam vazias de significado, aonde revela-se a hipocrisia que Jesus condena. Será que muitas vezes eu ajudo para poder ser ajudado? O famoso me ajuda a te ajudar? Muitos de nós, nas nossas imperfeições, isso é normal, tá? Nas nossas imperfeições, ainda esperamos muito gratidão das pessoas. Não, mas eu fiz para você tem que fazer. Você tem que fazer para mim também, ué. E o nosso mal, às vezes, é achar que a pessoa tem que agir como nós agiríamos naquela determinada situação. E aí, muitas vezes, quando nós agimos assim, entra a famosa hipocrisia.
E qual que é esse verdadeiro sentido de vontade do Pai? Implica em viver com amor, caridade e humildade, promovendo a verdadeira transformação espiritual e a busca incessante pela evolução moral. É você entender que fazer o bem é você acostumar. Eu sempre falo assim, às vezes converso com algumas pessoas, que coisa boa ou coisa ruim é questão de costume. Quem está acostumado a fazer gato no trânsito é questão de costume. Quem está acostumado a ser um bom motorista é questão de costume. Qual é o costume que a gente está tendo? Muitos, às vezes, vão pelo medo. Se eu não fizer isso aqui, eu vou arder no mármore. Eu vou pelo medo. Alguns já entendem que aquele é o verdadeiro caminho. Ajudar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, ajudar o próximo como a ti mesmo, lei da caridade, lei do amor. Então tudo isso, quando nós pegamos esses preceitos cristãos, eles são o que vai fazer a nossa evolução moral. As obras de iniquidade. E aí, como eu não sou da área, o pessoal do direito, eu tive que procurar, né? O que é iniquidade? Significa a falta de equidade, justiça ou imparcialidade. Tá certo, Área? Tá certo, Onofre? Então tá bom. Não peguei errado, não. Então, obras que não têm justiça, que não são imparciais e que não têm equidade. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? A gente conhece aí por esse ditado popular. Jesus alerta sobre as obras de iniquidade que afastam do reino dos céus. Egoísmo, orgulho e maledicência são algumas das práticas que precisam ser evitadas, pois são obstáculos à verdadeira purificação espiritual. O eu, O eu do egoísmo, o eu do orgulho, o eu da maledicência, de querer, às vezes, ganhar uma vantagem ali em cima de alguém. Então, quando a gente pensa muito no eu, alguma coisa começa a desvirtuar. Mas eu tenho que pensar em mim também. Sim. Mas você tem que pensar no próximo também. Você tem que colocar isso aí numa balança da sua vida, logicamente, e tentar, dentro do seu raciocínio, ver o que é justo, o que é imparcial, o que traz uma igualdade, para, logicamente, tomar determinadas ações. O item 7, ele já fala da casa na rocha e a casa na areia. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, se assemelha a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Então, Jesus, que sempre falava por analogias, ele fala da casa na rocha, de você ser firme, de você ter convicção, mas a rocha ela serve principalmente como uma base sólida. E qual é essa base sólida que é figurada nessa parábola da construção? Então,
Jesus compartilha e fala que é sábio edificar sua casa na rocha e imprudente fazê-la na areia, né? E aí, essa metáfora representa a escolha entre uma vida espiritual sólida, alicerçada nos ensinamentos divinos e cristãos, ou uma espiritualidade frágil e temporária. E achar uma espiritualidade, hoje em dia no mundo, né? Acredito que a maioria aqui vem ao centro, se identifica com o espiritismo, né? Mas quantos colegas, irmãos, pessoas a gente conhece que migra entre várias religiões? E não estou falando mal, não. Deus está julgando? Não. Mas é que a pessoa às vezes busca aquela espiritualidade, mas aquela mensagem ela não entende. Aí ela vai procurar num outro lugar. Ou senão aquela verdade ali, ela é difícil demais. E eu não quero uma verdade tão difícil assim. Eu quero uma verdade mais fácil. Então isso acontece muito. E nós termos, né, parafraseando aí o Onofre, né, o que ele falou aqui antes de eu vir aqui ao púlpito, a questão de nós refletirmos, de nós entendermos o que nos é passado. Mas principalmente, pegando o gancho aqui na fala, falar sobre a atitude de fazer. E aí, na hora que o negócio acontece, na hora que o leite vai derramar, você está preparado? Sua casa está na areia, sua casa está na rocha. Você tem sabedoria o suficiente para lidar com aquele tipo de situação? E a sabedoria, eu ainda falo até pela profissão, né, que eu tenho de professor, a sabedoria, gente, ela é uma construção. Ninguém fica sabendo das coisas de uma hora para outra. Sabedoria é construção. E aí todo dia é um tijolinho no muro da sabedoria. Todo dia Deus te coloca em situações de você aplicar essa sabedoria. A casa edificada na rocha simboliza a firmeza, né, e fé que é acompanhada pela prática ativa das lições de Jesus, de quem já foi sábio o suficiente para entender e já sabe que aquele dali é o caminho. E aí esse alicerce, né, esse alicerce da rocha, ele representa as ações concretas de amor, caridade e moralidade, que conferem estabilidade diante das tempestades da vida, diante das provações, das situações em que a vida nos coloca. E aí entra uma virtude muito interessante chamada resiliência. Túlio, o que é resiliência? Resiliência é as coisas acontecerem e mesmo assim você está disposto a fazer a boa atitude. As provações chegarem a todo momento e mesmo assim, né, falando dessa resiliência nossa aqui, e a todo momento você está pronto com aquela mesma opinião, com aquela mesma base sólida da rocha, certo? Para você persistir nessas provas, para você ultrapassar essas provas. E aí é todo dia. É um aluno que passa raiva, é um vizinho que passa raiva, é um médico que demora a atender e você está com pressa. São várias coisas que acontecem na vida, né, que vai testando a gente todo dia. E eu estou falando de coisa pequena, tá? Estou falando de coisa pequena. E quando eu falo de coisa pequena, eu peço para voltar, vocês lembrarem na questão dos hábitos.
tenho paciência com meu vizinho que me perturba? Eu tenho paciência com um médico que demora? Ou com um paciente que é mal educado? Eu tenho paciência? E aí, logicamente, eu estou falando aqui de paciência, mas existem milhares de outras provações aí. O leque de Deus, ele é infinito para isso. Não tem, passei por todas. A hora que você fala assim, zerei o jogo da vida, Antônio. Ixi, né? Então, ter essa base sólida nos auxilia a poder cada vez mais enfrentar com sabedoria essas provações da vida. A casa edificada na areia, ela representa a fragilidade de uma fé desprovida de ação. Daquela fé de que muitas vezes a pessoa vem ao centro, vai à igreja, vai a um outro templo religioso qualquer aí, mas ela vai porque ela costumou a ir. Ela vai porque ela aprendeu desde cedo que tem que ir, então ela vai porque ela tem que ir. Mas ela não queria estar ali. Nossa, e aí, a hora que eu falo aqui que eu vou falar a noite inteira, teve gente ali que escorreu uma lágrima aqui, Mas assim, o que é isso? Logicamente, né, gente? É vocês terem a oportunidade, nós termos a oportunidade de solidificar a nossa casa, mas é muito custoso, é difícil, construir é difícil. E aí eu falo aqui, eu não vou fazer uma enquete aqui não, mas pode não parecer, gente, mas eu já construí cerca, eu já fui fazedor de cerca. E fazer cerca no barro, Onofre, é facinho demais. Você só faz assim, o poste vai descendo. O ruim é a hora que você tá cavando assim, Onofre. E eu fiz, não foi com trator girando não, fiz com cavadeira. Você bate a cavadeira lá no fundo do buraco, faz assim, pim! Você acha uma pedra lá, assim, pim! Você, nossa! Aí você já tem que usar de outra ferramenta. Fazer uma boa cerca é difícil. Cerca no barro, cerca no brejo, não segura animal, não. Cerca tem que estar fincada no lugar, ela segurar ali as adversidades, ela tem que estar fincada num lugar bom. E Deus ensina isso pra gente, através de muitos exemplos, todo santo dia. Quando as provações surgem, para quem tem a casa de areia, essa desmorona. E aí muitos se desiludem, muitos sofrem, muitos acham que a providência divina não olha por eles, né? Mas qual é o seu alicerce de acreditar? Qual é o seu alicerce de entender que mesmo no ruim tem a parte boa? E aí entra a diferença entre o discurso e a prática. A prática cristã e a vivência dos valores espirituais são essenciais para garantir que as nossas vidas permaneçam firmes, mesmo nas tempestades da existência. Ou seja, praticar, conviver, e logicamente, se você faz isso tudo, falar não é problema não. Falar não é problema não. Só que a partir da hora que você fala, você tem que bancar. E aí, a gente banca? O item 8 ele é curtinho. E ele diz o seguinte: aquele que violar um destes menores mandamentos, os 10 mandamentos lá, que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus.
mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Então, gente, nós temos aqui as leis divinas e os mandamentos. Todos nós, eu lembro aí mais uma vez das aulas do tio Fabinho na evangelização, né? Quais são os 10 mandamentos? Aí todo mundo vai naqueles mais curtinhos primeiro, né? Mas tem ali 2 que eles são essenciais e que você praticando esses 2, os outros você não precisa nem lembrar. Que é o amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. E o segundo é amar as pessoas, ao próximo, né? E aí, pessoal, tudo isso, se você já fizer isso, você já não mata, você já não rouba, você já não cobiça a pessoa que não era para você cobiçar, você já não faz um monte de coisa. E olha só, ele colocou 10. Dá para resumir às vezes em 2. Mas lógico, né? Coloca 10 para na época poder ser mais claro possível, não deixar tão interpretativo assim, que muitas vezes a gente sabe que nós costumamos desvirtuar, quando é ao nosso favor, algumas interpretações. E esses mandamentos, eles são fundamentais para a conduta moral. E aí, o cumprimento deles não é apenas um dever, mas uma expressão de amor e de respeito a Deus. E aí, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? A responsabilidade de quem conhece. A compreensão dos mandamentos implica numa responsabilidade maior. E aí, tem hora que eu ainda brinco e falo assim, a ignorância às vezes ela é uma aliada, né? Se você for ignorante, você não vai ser tão cobrado assim não. Só que você também não vai evoluir. Tem duas faces aí, né? Não é que o bom é ser ignorante, não. Mas a partir da hora que você entende e não faz como funciona a questão das leis morais, das leis divinas, dos pequenos desvios, aí vai ser cobrado. Aí vai ser mais complicado. A verdadeira grandeza espiritual não se refere, na verdade, ao status, mas ao compromisso genuíno com os mandamentos. Se manifesta na capacidade de cumprir e ensinar os preceitos divinos com sinceridade. Túlio, o que é essa sinceridade aqui? É você não fazer por fazer, não fazer porque você colocou no automático ali e está fazendo. É você fazer porque você sabe que aquilo é o correto a se fazer. Então, a verdadeira grandeza espiritual, e aí a gente pega centenas de exemplos que nós podemos citar aqui, Chico, Madre Teresa, Divaldo, dentre outros, né? Nenhum ficou rico, nenhum tinha um programa de televisão para apresentar nos dias de semana da manhã. Logicamente, um momento ou outro participava de alguma ação que divulgava as ações, ampliava, para as pessoas conhecerem, também se envolverem mais, não é problema isso, tá? Mas a verdadeira grandeza espiritual é o fazer. E o fazer sinceramente. O fazer porque eu entendo que o correto a se fazer é aquilo. E para isso a gente tem o exemplo como ferramenta de ensino. Nada mais ensina melhor do que o exemplo. Nada mais ensina melhor do que o exemplo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e aí, muitos anos que a gente não se via, e ele é uma pessoa que mudou para longe daqui e tal, e na época que ele morava aqui,
Ele era famoso de estar sempre nas farras e tal. Aí um dia ele veio aqui, a gente conversou, e ele falou assim: rapaz, tô indo na igreja toda semana. Ele não era, na época não era uma pessoa de estar aqui na igreja. Mas aí ele falou assim: eu tô levando minha filha para catequese. Se eu só falar para ela, vai na catequese, e eu não ir para a igreja, ela não vai acreditar em mim. Eu tenho que ir na igreja também. E aí, ou seja, né, fiapa aí no caos da minha vida aí, você começa a perceber que mesmo as pessoas que às vezes não são tão sábias espiritualmente, moralmente, né, pessoas comuns, as pessoas entendem que o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele auxilia demais. Tá? E aí, ou seja, você dar o exemplo, né, tem lá o ditado que fala que o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Você dar o exemplo é muito melhor, muito mais sábio, é muito mais provável da pessoa aprender do que necessariamente pelo ato só de você falar. O item 9, o último item, esse é um pouquinho maior, mas vamos lá. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve-lhe chamarem de mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. E em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e nem bebemos contigo. Ele lhes responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, se colocar de joelhos, né? O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras
serão como as casas edificadas na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Uma água aqui. E essa é a essência da missão de Jesus, né? Que vai além de simplesmente palavras. Implicar, né? E seguir os preceitos do bem. Reconhecer como Jesus como Senhor, sem seguir seus ensinamentos, é hipocrisia. Jesus manda a gente amar, né? Mas tem gente que usa muito essa palavra ódio, né? Fala assim, não, gente, não usa ódio. Usa assim, não gosto. Ódio, às vezes, é uma palavra tão forte, né? A leitura aqui do Ivan, no início ainda falou das palavras, né? Do poder das palavras. Ódio, às vezes, é uma coisa tão forte para não gostar, mas ódio. E Jesus não odiou ninguém. Jesus não tinha alguns com os quais ele se misturava pontualmente, a ponto do exemplo. Mas Jesus, com quem ele achava que não ia dar pé, ele não andava, não. Ele não tinha ódio. Então, nós, às vezes, nos pegamos, né? Poxa, eu sei que o certo a fazer é isso. Mas eu acho que eu não vou fazer isso, porque essa pessoa merece. E aí, essa pessoa merece, é onde acontecem os nossos desvios. A prece, ela tem que estar nos lábios e no coração. E no pensamento. Né? Eu, às vezes, tem algumas noites que eu estou com muito sono, aí eu rezo pelo pensamento. Um pouquinho mais rápido. Aí eu rezo pelo pensamento. Quem nunca, né? Rezou pelo pensamento. Mas, o que é isso, né, gente? É você ter a noção de que você, né? Você faz e você fala. Se você não dá conta de fazer, não fala que fica feio. Fica muito feio. Porque uma hora a casa da areia cai. E a hora que a casa da areia cair, choro e ranger de dentes. Jesus advertiu sobre a incoerência de se dizer seu seguidor enquanto se pratica calúnia e ódio. Nós estamos no estágio evolutivo que nós vamos fazer todas as recomendações de Jesus? Que bom seria se, né? Mas não. Mas uma, outra, que eu já tenho alguma predisposição melhorzinha ali, eu já dou conta. E aí entra novamente o conceito de construção da sabedoria. Tem momento que você fala assim, ó, por exemplo, você já tem ação. Você fala assim, isso é tão comum de fazer para mim, que para mim não é um penhor, não é algo que me arrasta, se eu tenho que fazer isso aqui. Não, eu faço porque eu gosto de fazer. Né? Imagina se o pessoal da evangelização das crianças, se as meninas viessem aqui tudo emburrada. Você acha que o exemplo ia ser bom para as crianças? Não, ele tem que gostar de vir, tem que gostar de fazer as coisas. Mas isso é costume, isso é conhecimento, isso é uma construção. Então você trabalhar na obra de Deus é uma construção. O caminho da graça, né, de você atingir a graça, é o amor e a caridade. Não tem outro caminho que não seja esse. Lógico que o amor e a caridade eles são expressos de diversas maneiras. Existe um leque
de opções de caridade, um leque de opções de amar, né? Mas, quando ela é desinteressada, essa ação de caridade ou essa ação de amor, ela vai contar ali como um tijolinho na sua casinha do céu. A prática da doutrina espírita, o conhecimento à parte, gera responsabilidades, exigindo reflexão e ação constante. E aí, a reflexão, ela entra no que o Onofre falou ali mais cedo, né? Pegar a informação e refletir. Né? Lógico, é normal, gente. Tem tema que agrada mais do que outro, tem tema que você gosta, tem tema que você não gosta, é normal. Mas pega aquilo que você gosta, dá uma refletida nele, pensa um pouquinho naquilo ali, como você poderia usar aquilo ali no seu dia a dia. Né? Como você poderia usar aquilo ali no seu dia a dia. E aí isso traz uma melhor convivência, te traz consciência mais leve, te traz uma elevação moral. Não foi a noite inteira, mas foi um tempo aí, né? Agradecer a todos vocês, agradecer a espiritualidade, ter dado conta de falar. Muito boa noite a todos. Agradecemos nosso irmão por suas importantes considerações sobre o tema da noite. Lembramos que na próxima segunda, dia 13, o tema que vai ser abordado aqui será: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse tema é sequência lá do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e consta dos itens 10 e 12. Esse tema que o Túlio abordou está nos itens 6 a 9 desse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o da segunda, dia 13, os itens 10 e 11, a sequência. E quem fará a exposição desse tema é a nossa irmã Árila Oliveira, que está nos dando a alegria de falar de novo aqui na nossa casa. E na próxima sexta, dia 17, o tema será Dar-se-á aquele que tem. Esse tema, também no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos itens 13 a 15 desse capítulo 18. E quem fará a exposição desse tema na sexta, dia 17, serei eu mesmo. De formas, estamos todos convidados, convocados, para nos fazermos presentes e aproveitar, meus irmãos, a oportunidade do aprendizado. Sempre lembramos aqui, né, que a gente poder estar aqui, ouvir os ensinos do Mestre, é bênção muito grande. E mais, né, meus irmãos, a gente vem para cá e aproveita a experiência da pessoa que está fazendo comentário, que estudou, preparou em casa, matutou, refletiu, se preparou para trazer aquele assunto da melhor forma possível. E a gente, estando aqui, a gente aproveita isso. Muitas vezes a gente lá em casa, a gente não lê, não estuda, e tem a oportunidade de chegar aqui e ouvir esses ensinos preparados
para a gente. Então é uma bênção. Por isso, se der, estejamos presentes aqui nas próximas palestras. Nós vamos então encerrar a primeira parte e depois dar a sequência para o trabalho do passe. E para encerrar a primeira parte, o nosso irmão Túlio, o nosso irmão Ramos. Por isso que agora está sem voz. Então vamos fechar nossos olhos com os pensamentos elevados e os sentimentos também. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, a oportunidade de recebermos aqui nessa casa de oração assistência espiritual que se faz presente, a oportunidade da renovação que somos convidados todas as vezes, renovação de nós mesmos, transformação do nosso homem velho em homem novo, através dos ensinos de Jesus, clareados pela doutrina dos Espíritos. Agradecemos ainda, Senhor, pelas bênçãos que recaem sobre cada um de nós, pela assistência amiga a nossas crianças na sala de evangelização, que em cada coraçãozinho ali possa germinar também a semente do seu Evangelho. Senhor Jesus, gostaríamos de rogar também que as bênçãos aqui recebidas sejam extensivas aos nossos lares, aos nossos familiares, amigos, todos aqueles que estamos pensando nesse momento, que sabemos que estão precisando de Ti. Fortaleça, Senhor, cada um de nós na fé, na esperança, no bom ânimo, para que possamos, Senhor, cada dia darmos um passo adiante, na certeza de que o Senhor está conosco. Senhor Jesus, também pedimos a bênção e assistência amiga aos nossos idosos lá do Lar Espírita José Passos, todos aqueles envolvidos naquele projeto de luz, as nossas crianças e seus familiares no projeto Posto de Auxílio à Família, enfim, Senhor, a todas as frentes de trabalho, nos dois lados da vida da nossa casa espírita. E assim, por fim, pedimos também a bênção e assistência na Câmara de Paz, que cada irmão que ali adentrar, possa receber ali o lenitivo, o refrigério, a assistência espiritual de que necessita. Que cada um que ali adentrar possa estar de coração aberto, na certeza de que será assistido. Assim, Senhor Jesus, em seu nome iniciamos as atividades da noite e em seu nome encerramos a primeira parte.